Dessa vez eu prometi para mim mesmo, eu não vou mais correr de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Eu demorei para entender isso, demorei demais, porque sempre que eu errava, a primeira coisa que eu fazia era correr, não para Deus, mas para longe. Eu achava que se eu me afastasse, Ele ia esquecer. Se eu ficasse em silêncio, Ele não ia notar. Mas toda vez que eu me escondia, era como se algo dentro de mim gritasse: volta. Volta para onde você pertence, volta para o teu lugar, volta para Deus. Mas eu tinha vergonha, vergonha do que eu fiz, do que eu pensei, do que eu deixei de fazer. Eu me sentia sujo, e eu pensava: como é que Deus vai querer alguém como eu? Mas foi aí que esse versículo entrou como uma luz num quarto escuro. Chega perto de Deus, que Ele vai chegar perto de você. Eu parei, sentei e falei: mas será mesmo? E eu lembrei dos momentos em que eu estava mais quebrado. E mesmo assim, quando eu falei com Deus de verdade, eu senti Ele ali. Não com barulho, não com trovão, mas com paz. Com aquela paz que você não consegue explicar. A verdade é que Deus nunca se afastou. Fui eu que deixei de orar. Fui eu que deixei de ler a Bíblia. Fui eu que preferi o feed ao invés do secreto. Fui eu que escolhi silenciar o Espírito Santo e ouvir a minha carne. Mas ele ficou ali, esperando, como um pai que não sai da porta esperando o filho voltar, mesmo sabendo tudo o que eu fiz, mesmo sabendo que eu poderia errar de novo. Ele me quis de volta e Ele me quer agora. Esse versículo é uma chave, é um convite. É como se o céu todo dissesse: se você vier, eu estarei aqui. E olha, eu não sei como você está hoje, talvez se sentindo distante, frio, desanimado, achando que Deus já desistiu de você. Mas Ele está dizendo: chega mais perto. Mesmo com seus erros, mesmo com sua bagunça, mesmo com sua fé pequena, mesmo sem palavras, só chega, fala com Ele, conta tudo, abre o coração. Você não precisa de um discurso bonito, você só precisa de sinceridade, porque Deus não está atrás de performance, Ele quer relacionamento. E sabe o que eu aprendi? Quanto mais perto de Deus eu fico, mais longe do pecado eu me torno. E mais perto de mim mesmo eu me reencontro. A presença dele cura, limpa, restaura, liberta e reacende o que o mundo tentou apagar. Então hoje eu não corro mais. Hoje eu me achego, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo com lágrimas nos olhos. Eu me aproximo. E sabe o que eu sinto? Ele está aqui. Mas mesmo quando eu sinto Ele aqui, tem uma parte de mim que ainda luta. Sabe por quê? Porque tem coisas dentro de mim que eu mesmo não perdoei. Tem lembranças que eu escondi até de mim. Tem escolhas que, até hoje, me perseguem no silêncio da madrugada. Mas Ele não desiste. Deus não recua. Ele vai entrando devagar, peça por peça, cômodo por cômodo, no templo que é meu coração. E onde eu vejo ruína, Ele enxerga restauração. Onde eu vejo poeira, Ele vê espaço para renovar. Eu tenho aprendido que, na presença de Deus, até o silêncio fala, até o choro vira oração, e até as dúvidas se transformam em fé, mesmo quando a fé é pequenininha. Ele me ensina a confiar, mesmo quando tudo ao redor grita que não vai dar certo. Mesmo quando o coração diz que é tarde demais, Ele me mostra que com Ele, nunca é tarde, nunca é pouco, nunca é em vão. Aos poucos eu percebo que não é sobre merecer, é sobre responder. Responder ao amor dele que não falha. Responder ao chamado dele, mesmo quando a voz é suave. Responder com passos simples, com orações sinceras, com pequenos recomeços. É estranho, porque tudo o que o mundo me ensinou foi condicional. Se você for bom, será amado. Se for perfeito, será aceito. Se não errar, pode voltar. Mas com Deus é o contrário. Ele me ama quando ninguém mais vê valor.
Ele me aceita quando até eu me rejeito. Ele me chama para perto mesmo quando eu tô fedendo de culpa e coberto de vergonha. E quanto mais eu ando com Ele, mais eu percebo que não é sobre nunca errar, é sobre sempre voltar. É sobre não permitir que o erro de ontem defina o caminho de hoje. É sobre lembrar que Deus não é um juiz com martelo na mão, mas um pai com braços abertos. A cada dia, a cada passo em direção a Ele, eu entendo mais. A paz que Ele me dá não depende do que eu tenho. A força que Ele me dá não depende do que eu sinto. E o amor que Ele me dá nunca foi baseado no que eu faço, mas no que Ele é. E Ele é amor.